Querido ouvinte, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Se você ouvir essa mensagem à noite, queremos fazer o 11º estudo sobre o fechamento da porta da graça, que é um estudo muito especial para esses dias que nós estamos vivendo e que estamos muito próximos. Mas antes queremos fazer uma oração para que você possa estar sendo conduzido por Deus para poder entender essa mensagem. Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, louvamos o Teu santo nome nesta hora, nesse dia, para que nós possamos estar sob a salvaguarda, Senhor Deus, da Tua graça e possamos, ó Senhor Deus, falar essa verdade tão maravilhosa da Tua palavra para esse ouvinte que está agora fazendo esse estudo maravilhoso, Senhor. Fica conosco, dá-nos a tua bênção, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. A porta da graça é um elemento muito pouco falado, e até porque muitas pessoas não conhecem essa mecânica que Deus tem nesse último tempo, e ele fez algumas colocações muito importantes, principalmente Jesus falando em parábolas, né? Aquela parábola de Mateus 25, que eu quero fazer muita referência aqui para você, é muito importante. Aliás, a parábola das 10 virgens é um ponto fundamental mostrando o fechamento da porta da graça e como é que vai se dar. Ela já teve um certo cumprimento em 1844, quando Guilherme Miller pregou a volta de Jesus naquele tempo, naquela primeira mensagem angélica que Guilherme Miller falou em 1844. Mas ela se cumprirá mais especificamente agora no final, mas ela já teve um cumprimento e ela vai voltar a ter um cumprimento agora, na medida em que nós formos estudando aqui agora. Eu vou mostrar para você algo que talvez você não sabia. Veja bem, esse 21º estudo, ele tem um viés voltado para que você compreenda que a salvação em Deus é agora. Aliás, na palavra de Deus, ele não dá margem para que você espere amanhã. Ele quer que você comece hoje, porque essa questão de preparo para a volta de Jesus e preparo para o céu não é uma coisa tão simples. Você precisa deixar muita coisa. Se eu pudesse te dizer tudo aquilo que eu já deixei, vou ter que deixar mais coisas, porque realmente para estarmos preparados para a volta de Jesus, temos realmente que abandonar muita coisa. E aqui na parábola das 10 virgens, Mateus 25, ele começa: então o reino do céu será semelhante. Jesus fez umas comparações aqui muito interessantes. Há 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. Por que 10 virgens? Porque são 10 igrejas que têm a verdade, que têm a condição de serem realmente privilegiadas com relação ao conhecimento da verdade. E aqui então Jesus diz que 5 são nécias, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Por que 5 nécias e 5 prudentes? 5 nécias porque não davam muita bola, deixavam que o mundo os levasse. 5 prudentes porque estudavam, além da Bíblia, o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia é outra coisa que eu vou falar mais adiante. Mas o Espírito de Profecia é muito importante para que você possa compreender a palavra de Deus mais abrangentemente. E aí então nós podemos ver que aqui existia uma diferença entre elas. E essa diferença vai ser fundamental para a salvação. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite aqui representa o poder do Espírito Santo na vida dessas igrejas, na vida dos membros dessas igrejas. E esse azeite de reserva, ele é muito importante. O Espírito de Profecia fala que esse azeite de reserva é o estudo do Espírito de Profecia. Se você não acredita no Espírito de Profecia, se você não conhece o Espírito de Profecia, se você não lê sobre o Espírito de Profecia, você não vai ter o azeite de reserva na hora correta. Vai ser o diferencial. E a Bíblia é bem clara com relação a isso. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o grande grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Queridos, aqui na parábola mostra que o grito ele vem de fora. Ele não está dentro dessas igrejas, ele vem de fora. Você sabe que o grito que vai ser a vinda do noivo vai ser o decreto dominical. Quando o decreto pelos governos do mundo inteiro decretaram que o domingo é o dia de guarda correto, que vai ser obrigatório, esse é o grito da volta do noivo, porque aí a volta de Jesus vai ser muito próxima desses dias.
E nesse momento do decreto dominical, vai se fechar a porta da graça para os verdadeiros cristãos. Para os que não conhecem a verdade toda, Deus vai deixar mais um pequeno tempinho antes do fechamento da porta da graça para esses. Mas o tempo vai ser curto para que eles possam decidir em que lado eles vão estar. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Aqui é um ponto de partida muito importante para que você possa compreender. Quando o decreto dominical for assinado, quando o decreto dominical for mundial, que todo mundo obrigando todo mundo a guardar o domingo, você vai ter então o fechamento da porta da graça para a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja sabe disso. Os outros não sabem, Deus vai prolongar um pouco mais o tempo da graça. Assim como foi em 1844, que aqueles que não tiveram a expectativa da volta de Jesus naquele tempo, para muita gente lá fechou a porta da graça. E é muito importante que a gente faça uma colocação com relação à Arca de Noé, que fechou a porta 8 dias antes do dilúvio. E ninguém mais pôde entrar na hora que o dilúvio caiu. E eles se perderam todos porque não tinham aonde escapar. Eles podiam ter entrado antes, a porta estava aberta. Eles não quiseram. Caçoavam de Noé, chamavam Noé de louco. Mas veja bem, essas coisas aconteceram para que seja exemplo para nós. Você não vai deixar fechar a porta da graça, sabendo agora que a porta da graça vai se fechar logo depois do decreto dominical. E você tem pouco tempo para colocar a vida toda em dia, dentro dessa condição toda, que é um preparo muito grande. Se para ser um dentista, um médico, um engenheiro, eu estudei muito tempo para ser um engenheiro, a gente leva um tempão na faculdade, um tempão estudando. Agora imagina para herdar o reino do céu. Você pensa que é algo menos? Não, é algo muito mais. Mas seguindo adiante aqui na parábola, diz o seguinte no verso 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Vejam bem, elas não tinham azeite de reserva, porque levaram a vida numa galhofa. Levaram a vida deixando que a vida levasse. Não se interessaram para a salvação, não se prepararam, não estudaram o Espírito de Profecia. Então você vê que realmente há uma diferença entre as nécias e as prudentes. Você está sendo convidado para ser uma virgem prudente, a se preparar, ter azeite de reserva, para que você não tenha, no momento adequado, a frustração de ter que pedir azeite para alguém. É muito importante isso. O azeite representa o Espírito Santo, representa o lavar regenerador que ele possa fazer dentro de você. Você sabe que uma garrafa suja é muito bom lavar por fora, mas lá por dentro é difícil lavar. E lá por dentro aqui, só quem pode lavar é o Espírito Santo. E sem a ajuda de Deus, nós não vamos conseguir ser lavados como necessário. Mas as prudentes responderam, não para que não nos falte para nós e para vocês, vão a comprar. E nós sabemos a história que diz que elas foram, e nesse meio tempo, no verso 10, diz que saindo elas para comprar, chegou o noivo, e que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Queridos, esse momento é algo terrível. Fechou a porta, e as virgens nécias não estavam presentes, porque lhe faltou o óleo reserva. Você está entendendo, querido irmão? Querido ouvinte? Esse azeite de reserva é algo que nós precisamos buscar urgentemente. Muito importante, mas muito importante mesmo. Você precisa compreender que esse azeite de reserva é essa purificação que eu estou mencionando para você, que Jesus está fazendo agora, que nós precisamos buscar para sermos selados, para sermos então escritos no livro da vida, que o Espírito Santo possa ter nos tocado, ter nos limpado, ter nos regenerado, ter nos dado a condição de sermos realmente de volta, ter de volta essa imagem e semelhança de Deus perdida. Querido, você precisa saber disso, você precisa saber disso.
Você precisa estar dentre os salvos. E aqui tem um detalhe muito importante. Em Gênesis 7, deixando um pouco a parábola das virgens, em Gênesis capítulo 7, nós vamos ver aqui uma condição especial. A partir do verso 15 e 16, nós vamos ver aqui que diz o seguinte: e toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram 2 a 2 para a arca. Eram macho e fêmea, e os que entraram de toda a carne, como Deus lhes havia ordenado. E o Senhor Deus fechou a porta. Quando Deus fechou a porta da arca, ninguém mais poderia entrar. Nenhum ser humano mais poderia ultrapassar aquele limite do qual poderia lhe dar a salvação naquele dilúvio que estava para acontecer. Vai acontecer agora, logo, um dilúvio não mais de água, mas vai ter um dilúvio de mentiras, de enganos, de falsidades, de governos que não são mais iluminados por Deus. O diabo está tomando todo o mundo, está tomando o globo todo, está cercando tudo, para que se cumpra a palavra de Deus e possa então realmente Deus um dia derramar esse fogo que ele precisa derramar para purificar essa terra e queimar todo esse pecado que praticamente há 6.000 anos, ou muito próximo de 6.000 anos já de pecado, para que chegue o sábado eterno e para que você e eu possamos descansar para todo sempre. Mas a porta da graça é algo que vai dividir da porta da graça até a volta de Jesus vai ter um período de muita angústia, de muita perseguição, de muita coisa que vai acontecer aí. A porta da graça vai fechar num determinado momento muito próximo do que nós estamos hoje. Para os cristãos que conhecem a verdade, vai fechar no decreto dominical. E para os que não conhecem a verdade, Deus vai estender, eu não sei se 1 ano e meio ou 2, eu não sei qual é o período que Deus vai deixar, mas é um período curto, eu não sei quanto tempo, para as pessoas se decidirem de guardar ou domingo ou sábado. O fechamento da porta da graça vai ser na hora do decreto dominical, para os que conhecem a verdade. E Deus vai estender um pouquinho mais. Mas eu não sei qual é o momento certo, depois do decreto dominical, que Deus vai fechar a porta para aqueles que não conheciam. Isso Deus não deixou nenhuma pista. Isso é da vontade dele. Mas eu não creio que vai ser muito tempo, não. Você pode já, conhecendo esses meandros todos que já foram começados a falar nesses estudos bíblicos, a nossa intenção é que você tenha base, que você tenha poder de decisão, para que você possa então realmente ter um tempo de salvação que é hoje. Amanhã não nos pertence. Se você morrer essa noite, a porta da graça para você se fecha essa noite. Depois de você morrer, não vai ter reza, não vai ter missa de 7º dia, não vai ter nada que vai salvar ninguém. Você só poderá ser um indivíduo salvo se você durante a vida conquistar a graça de Deus por aquilo que você fizer e por aquilo que você for buscar pela graça de Cristo. Somente a salvação em Cristo Jesus pode nos habilitar. Veja bem, não é de santo nenhum, não é de Maria, não é de ninguém, é de Jesus Cristo. Em todos os pontos da palavra de Deus, Jesus é o único que pode salvar você e eu. A porta da graça está por um momento ainda aberta. Você não pode deixar para o último momento, como o pessoal deixa o imposto de renda para fazer, no último momento vai lá e... Não. Você precisa cultivar essa verdade dentro de você. Você precisa gostar, você precisa querer, você precisa buscar, você precisa sonhar com isso, como os heróis da fé, como os da galeria da fé de Hebreus 11 fizeram. Deus tem as suas tolerâncias, mas Ele não vai tolerar depois do fechamento da porta da graça. É o fim de todas as coisas. Espero que você decida, espero que você seja um salvo em Cristo Jesus. Amém.